Estamos de volta ao vivo e em cores para todo o Brasil, Hora da Verdade pela TV Postos, há tantos anos a gente juntos aqui e hoje a gente tendo o privilégio de entrevistar a doutora Eliane, né? Ela que é Poços Caldense, mora hoje na Alemanha, está trazendo um pouco dessa experiência de morar fora, né? De residir fora e vai falar um pouquinho também na sequência dessa entrevista sobre o seu trabalho como antropóloga, né? Que é um trabalho de pesquisadora, um trabalho que é importante, significativo, já já a gente vai estar comentando sobre isso. Mas sobre essa vida dela na Alemanha, eu perguntei, ela disse que levaria, por exemplo, eu que, né, já coloquei isso, que ela levaria provavelmente a alegria. Queria perguntar para a doutora Eliane, o que você traria da Alemanha para o Brasil? Olha, William, essa é uma pergunta realmente difícil e também você me pegou, mas eu pensei automaticamente numa questão, um grande problema que eu acho ainda na política brasileira, que é o problema da corrupção, né? Da honestidade, da transparência dos governos, dos diversos partidos, não é só um, são vários. Eu gostaria que houvesse mais honestidade, gostaria que a corrupção fosse mesmo cortada pela raiz, né? Que nós brasileiros pudéssemos acreditar nos políticos. Por exemplo, eu acho super errado que o Renan Calheiros possa ser presidente do Senado, eu sou totalmente contra. Eu quero que essa pessoa não nos represente e esse é um desejo meu. Eu gostaria de que houvesse mais honestidade, principalmente na política. E esse é um desejo seu e de todos nós, né? E residentes ou não aqui. Mas é claro que quando você, pelo menos, observa, e eu acho que talvez a Alemanha seja a gente não ouve muito pouco falar de corrupção na Alemanha. É claro que deve existir, já escutei algumas coisas, mas parece que lá também a punição, quando isso acontece, é mais forte, não é isso? Sim, com certeza, porque nós tivemos há pouco tempo um problema desses. O presidente, ele aceitou alguns presentes, algumas regalias de amigos e isso foi punido. Ele teve que deixar o cargo porque a imprensa e a própria imprensa fez tanta pressão sobre ele que ele teve que deixar o cargo e foi bom, isso é o certo. Já houve problema, por exemplo, com o presidente do Banco Alemão e quando há essas irregularidades, isso é punido, não é aceito. E eu acho que isso é o certo, isso é o correto. O alemão é um povo que gosta dessa honestidade, desse jeito correto de agir. Eles aprenderam muito com a história e eles procuram seguir isso. E eu acho que por isso também que eles são, quer dizer, a Alemanha é um dos países mais fortes do mundo justamente por essa honestidade, esse jeito de agir de forma correta. E é interessante também que a Alemanha é o exemplo de que mulheres no governo dão muito certo. Vocês Exatamente. Têm a força. Sim, sim. Eu adoro a chanceler Merkel, assim, ela é um exemplo para mim, porque mesmo, claro que há também críticas de várias partes. Eu por exemplo, se eu não votaria no partido dela, mas ela como pessoa, uma pessoa para mim que representa assim honestidade e uma linha muito direta, uma linha, ela não ofende ninguém, ela age da forma dela e se preocupa com questões sociais e também da proteção do meio ambiente, já foi ministra do meio ambiente e talvez por isso eu me simpatize tanto com ela. Agora, a gente observa que dentro da Europa, né, a situação na Europa está extremamente difícil, mas a Alemanha ainda parece que tem mais sustentação econômica, é isso mesmo? Ainda bem que sim, mas eu sempre conto isso a amigos, que no pronunciamento de Ano Novo, que a chanceler faz, isso eu já sigo há anos, e não só ela, os outros governos também, eles, ao invés de eles falarem, porque o Brasil cresceu e somos temos uma capacidade enorme de desenvolvimento,
Não, a chanceler alemã, ela fala, sim, esse ano foi bom, tal, mas queridos alemães ou moradores do país, tenham cuidado, economizem, porque o ano de 2013 não será fácil. Então, ela já menciona assim a importância de ser cauteloso com a questão econômica, e é uma questão importante, não é uma questão porque eu acho que é importante, e por isso a Alemanha está tão bem, porque os alemães, eles seguram, eles não gastam tudo que têm, eles são cautelosos. Você, por exemplo, nessa sua questão, até como antropóloga, não sei se aborda várias situações, mas, por exemplo, eu li uma vez uma crítica, uma análise da Europa, dizendo assim que os europeus, em sua maioria, eles se preocuparam ao longo do tempo, ao longo dos anos, muito com a questão do divertimento, das artes, do entretenimento, né? E sempre gastaram muito dinheiro com isso. E a parte econômica, de sustentação mesmo, os outros pilares, não foram tão bem cuidados. E isso ocasionou toda essa crise. A Alemanha parece um pouco diferente nesse sentido, né? Parece que são, né, tudo bem, deve ter gastos, mas que que nem você disse, talvez sejam mais fortes, mais seguros nesse sentido. Sim, eles aprenderam com a Segunda Guerra Mundial também, né? O país ficou destruído e tiveram que, né, levantar o país do nada, e isso eu acho que os ensinou, todo esse problema os ensinou a ter medo do futuro, que também não é tão bom porque eles são muito preocupados, mas assim, isso os ensinou a ter cautela com o futuro. Agora, qual que é a visão que você sente lá dos alemães em relação ao Brasil? Existe alguma coisa assim, o Brasil é do futebol, samba, mulata, é bem café? Olha, a visão dos alemães sobre o Brasil, eles amam o Brasil. Sim. Quando eles escutam a palavra Brasil, já dá um sorriso no rosto deles. É muito gostoso de ver isso também, porque eu acho que eles assim relacionam a palavra Brasil com felicidade. Isso faz bem para eles. Então eles nos recebem bem, eles ficam felizes quando eles justamente porque nós somos diferentes, né? Exatamente. Eu acho que o brasileiro transporta essa felicidade. Isso é muito bom, é gostoso também de ver. Mesmo eu brinco muito com os meus alunos na faculdade, na universidade. Às vezes eu tento quebrar esse gelo, assim, faço umas brincadeiras mais brasileiras, e eles riem, eles aprendem, e eles relaxam, eles falam, ok, com ela a gente pode rir, não é só aquela coisa séria. E eu gosto de brincar com isso também, ensiná-los a ter mais felicidade no dia a dia, mais sorriso. E por sorte eu trabalho numa instituição muito agradável. Que é a Universidade de Bremen. Isso. A Universidade de Bremen fica em Bremen mesmo. E fica 1 hora de distância de Hamburgo, onde eu moro. Então eu tenho que viajar todos os dias. Eu pego o trem. E como muitos outros alemães que trabalham entre Bremen e Hamburgo, assim, tem gente que mora em Bremen e trabalha em Hamburgo, e tem gente que mora em Hamburgo e trabalha em Bremen. Então, a gente usa os trens para se movimentar, e é uma coisa muito agradável, é muito fácil. E, como eu ia dizendo, a minha chefe, ela me apoia muito, sempre me apoiou muito, e ela me dá essa liberdade também de ser eu mesma. Isso é muito bom, isso eu admiro muito na cultura alemã. E essa Universidade de Bremen, conta um pouquinho pra gente, assim, é uma grande universidade, como é que é assim, fisicamente, eu não sei como é que os cursos. Tem cerca de 50 mil estudantes. 50 mil estudantes. Mas tem, assim, todas as faculdades estão lá representadas, mas a área forte é de biologia marinha. Biologia marinha. E é isso que exatamente traz o dinheiro também para a Universidade de Bremen, a pesquisa marítima. E eles são muito avançados. E é legal, e tem por exemplo, a área das ciências humanas, que recebe menos dinheiro, mas está representada lá. As áreas das ciências humanas
É sempre a que sofre mais, né, financeiramente. Mas a gente vive também um pouco do dinheiro dessas pesquisas. Porque no mundo tão tecnológico, né, às vezes as ciências humanas, e eu fico sempre preocupado com isso, e aí você também, como atua na área das ciências humanas, é porque a gente fica preocupado justamente porque o mundo caminha muito para a tecnologia, mas quem cuida da tecnologia é o ser humano. Exatamente, né? E a gente tenta nisso conectar as ciências exatas com as ciências humanas, porque uma não consegue viver sem a outra. Isso é agradável. A gente, por exemplo, eu pesquiso sobre a percepção do meio ambiente entre populações no Alto Juruá. E claro que eu preciso da biologia e de outras áreas também das ciências exatas para coletar material e eles precisam também de alguns dados das minhas pesquisas, então a gente convive um com o outro e há, por exemplo, se há pessoas fazendo pesquisas na área de biologia marinha, se eles pesquisam em uma ilha, eles também vão precisar de um antropólogo que trabalhe sobre a população que mora nessa ilha, que saiba sobre a cultura dessa ilha. Então, é um trabalho em conjunto muito multidisciplinar, interessante. né? Exatamente. É muito gostoso, é muito bom. Vamos falar um pouco do seu trabalho, porque apesar de você morar lá, ter os seus laços familiares aqui, você tem um trabalho de pesquisa no Brasil, né? Uhum. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Que trabalho que é esse? Como é que ele se desenvolve? Então, é muito interessante porque eu fiz o doutorado sobre o uso da internet pelos indígenas brasileiros. E nisso foi esse trabalho que me jogou de volta para o Brasil. Eu comecei a fazer pesquisa em 2003, 2004 no Acre. E uma coisa que eu não imaginei que iria fazer foi por acaso que começou essa pesquisa no Acre. E eu fico muito feliz com isso, que eu possa voltar ao meu país para trabalhar, né, na área da pesquisa, poder pesquisar no Acre, uma região que eu amo e que inclusive tem a ver com a minha história familiar, porque o meu avô materno, pai da minha mãe, Ana Maria Fernandes, ele nasceu no Acre e ele morou aqui em Poços. Eu falo sempre que eu nasci em Minas por causa de um acidente de percurso, porque o meu avô materno, Gutenberg Fernandes, ele nasceu no Acre e veio trabalhar aqui em Minas Gerais e veio morar aqui em Poços, por isso que eu, no fim, acabei nascendo aqui, né? Mas foi um acidente de percurso bom também. Bem, vamos para o intervalo, depois eu queria que você detalhasse um pouquinho mais esse projeto que você desenvolve lá no Acre, como é que ele se concebe, o que ele vem mostrar, né? Então, você fica aí com a gente, que já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje.